dos Médiuns, capítulo 24, da identidade dos espíritos. 255. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade e sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Essa, por isso mesmo, é, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real. A identidade dos espíritos das personagens antigas é a mais difícil de se conseguir, tornando-se muitas vezes impossível, pelo que ficamos adstritos a uma apreciação puramente moral. Julgam-se os espíritos como os homens pela sua linguagem. Se um espírito se apresenta com o nome de Fenelon, por exemplo, e diz trivialidades e puerilidades, está claro que não pode ser ele. Porém, se somente diz coisas dignas do caráter de Fenelon e que este não se furtaria a subscrever, há, senão prova material, pelo menos toda probabilidade moral de que seja de fato ele. Nesse caso, sobretudo, é que a identidade real se torna uma questão acessória. Desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis, pouco importa o nome sob o qual as diga. Objetar-se-á, sem dúvida, que o espírito que tome um nome suposto, ainda que só para o bem, não deixa de cometer uma fraude, não pode. Portanto, ser um espírito bom. Aqui há delicadezas de matizes muito difíceis de apanhar e que vamos tentar desenvolver. 256. À medida que os espíritos se purificam e elevam na hierarquia, os caracteres distintivos de suas personalidades se apagam, de certo modo, na uniformidade da perfeição. Nem por isso, entretanto, conservam eles menos suas individualidades. É o que se dá com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nessa culminância, o nome que tiveram na Terra, em uma das 1000 existências corporais efêmeras por que passaram, é coisa absolutamente insignificante. Notemos mais que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades e formam assim grupos ou famílias por simpatia. De outro lado, se considerarmos o número imenso de espíritos que desde a origem dos tempos devem ter galgado as fileiras mais altas e se compararmos ao número tal restrito dos homens que hão deixado um grande nome na terra, compreenderemos que, entre os espíritos superiores que podem comunicar-se, a maioria deve carecer de nomes para nós. Porém, como de nomes precisamos para fixarmos as nossas ideias. Podem eles tomar o de uma personagem conhecida, cuja natureza mais identificada seja com a deles. É assim que os nossos anjos guardiães se fazem as mais das vezes conhecer pelo nome de um dos santos que veneramos e geralmente pelo daquele que nos inspira mais simpatia. Segue-se daí que se o anjo guardião de uma pessoa se dá como São Pedro, por exemplo, ela nenhuma prova material pode ter de que seja exatamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser ele como o espírito desconhecido inteiramente, mas pertencente à família de espíritos de que faz parte São Pedro. Segue-se ainda que seja qual for o nome sob que alguém invoque o seu anjo guardião, esse acudirá o apelo que lhe é dirigido, porque o que o atrai é o pensamento, sendo-lhe indiferente o nome. O mesmo ocorre todas as vezes que um espírito superior se comunica espontaneamente sob o nome de uma personagem conhecida. Nada prova que seja exatamente o espírito dessa personagem. Porém, se ele nada diz que desminta o caráter dessa última, a presunção de ser o próprio e, em todos os casos, se pode dizer que não é ele, é um espírito do mesmo grau de elevação ou talvez até um enviado seu. Em resumo, a questão de nome é secundária. Pode-se
considerar o nome como simples indício da categoria que ocupa o espírito na escala espírita. O caso muda de figura quando um espírito de ordem inferior se adorna com um nome respeitável, para que suas palavras mereçam crédito, e este caso é de tal modo frequente que toda precaução não será demasiada contra semelhantes substituições. Graças a esses nomes de empréstimo e, sobretudo, com o auxílio da fascinação, é que alguns espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram tornar aceitas as mais ridículas ideias. A questão da identidade é, pois, como dissemos, quase indiferente quando se trata de instruções gerais, uma vez que os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente, sem maiores consequências. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, cujas individualidades nos são, com exceções raras, desconhecidas. Não é a pessoa deles o que nos interessa, mas o ensino que nos proporcionam. Ora, desde que esse ensino é bom, pouco importa que aquele que o deu se chame Pedro ou Paulo. Deve ele ser julgado pela sua qualidade e não pelas suas insígnias. Se um vinho é mau, não será a etiqueta que o tornará melhor. Outro tanto já não sucede com as comunicações íntimas, porque aí é o indivíduo, a sua pessoa mesma que nos interessa. Muito razoável, portanto, é que nessas circunstâncias procuremos certificar-nos de que o espírito que atende ao nosso chamado é realmente aquele que desejamos. 257. Muito mais fácil de se comprovar é a identidade quando se trata de espíritos contemporâneos, cujos caracteres e hábitos se conhecem porque precisamente esses hábitos de que eles ainda não tiveram tempo de despojar-se são que os fazem reconhecíveis, e desde logo dizemos que isso constitui um dos sinais mais seguros de identidade. Pode sem dúvida o espírito dar provas desta, atendendo ao pedido que se lhe faça, mas assim só procede quando lhe convenha. Geralmente, semelhante pedido o magoa, pelo que deve ser evitado. Com o deixar o seu corpo, o espírito não se despojou de sua suscetibilidade. Agasta-o toda a questão que tenha por fim pô-lo à prova. Perguntas há que ninguém ousaria dirigir-lhe, se ele se apresentasse vivo, pelo receio de faltar a conveniências, por se lhe há de dispensar menos consideração depois de sua morte. Há um homem que se apresente num salão, declinando o seu nome, irá alguém pedir-lhe a queima-roupa sob o pretexto de haver impostores que prove ser quem diz que é? Certamente esse homem teria o direito de lembrar ao interrogante as regras de civilidade. É o que fazem os espíritos, não respondendo ou retirando-se. Façamos, para exemplo, uma comparação. Suponhamos que o astrônomo Arago, quando vivo, se apresentasse numa casa onde ninguém o conhecesse e que o apostrofassem deste modo: Dizeis que sois Arago, mas não vos conhecemos. Dignai-vos de prová-lo, respondendo às nossas perguntas. Resolvei tal problema de astronomia. Dizei-nos o vosso nome, prenome e de vossos filhos, o que fazieis em tal dia, a tal hora, etc. Que responderia ele? Pois bem, como espírito fará o que teria feito em vida, e os outros espíritos precedem da mesma maneira. 258. Ao passo que se recusam a responder às perguntas pueris e extravagantes, que toda gente teria escrúpulo em lhes dirigir, se vimos fosse os espíritos dão espontaneamente provas irrecusáveis de sua identidade, por seus caracteres, que se revelam na linguagem de que usam, pelo emprego das palavras que lhes eram familiares, pela citação de certos fatos,
de particularidade de suas vidas, às vezes desconhecidas dos assistentes e cuja exatidão se pode verificar. As provas de identidade ressaltam, além disso, de um sem número de circunstâncias imprevistas, que nem sempre se apresentam na primeira ocasião, mas que surgem com a continuação das manifestações. Convém, pois, esperá-las sem as provocar, observando-se cuidadosamente todas as que possam decorrer da natureza das comunicações. Veja-se o fato referido no item 70. Item 259. Um meio empregado, às vezes com êxito, para se conseguir identificar um espírito que se comunica, quando ele se torna suspeito, consiste em fazê-lo afirmar, em nome de Deus Todo-Poderoso, que é realmente quem diz ser. Sucede frequentemente que o que se apresentou com um nome usurpado recua diante do sacrilégio e que, tendo começado a dizer, afirma em nome de, para e traça, colérico, risco sem valor no papel, ou quebra o lápis. Se é mais hipócrita, ladeia a questão mediante uma restrição mental, escrevendo, por exemplo, certifico-vos que digo a verdade, ou então, atesto em nome de Deus que sou mesmo eu quem vos fala, etc. Alguns há, entretanto, nada escrupulosos que juram tudo que se lhes exigir. Um desses se comunicou a um médium dizendo-se Deus. E o médium, honrado com tal alta distinção, não hesitou em acreditá-lo. Evocado por nós, não ousou sustentar a sua impostura e diz: Não sou Deus, mas sou seu filho. É então Jesus? Isto não é provável, porquanto Jesus está muito altamente colocado para empregar um subterfúgio. Ousas, não obstante, afirmar que és o Cristo? Não digo que sou Jesus, digo que sou filho de Deus, porque sou uma de suas criaturas. Deve-se concluir daí que o recusar um espírito a afirmar a sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova manifesta de que o nome que ele tomou é uma impostura, mas também que, se ele o afirma, essa afirmação não passa de uma presunção, não constituindo prova certa. Item 260. Igualmente se pode incluir entre as provas de identidade a semelhança da caligrafia e da assinatura, mas além de que nem a todos os médios é dado obter esse resultado, ele não representa invariavelmente uma garantia bastante. Há falsários no mundo dos espíritos, como os há neste. Aí não se tem, pois, mais do que uma presunção de identidade, que só adquire valor pelas circunstâncias que a acompanhem. O mesmo ocorre com todos os sinais materiais, que algumas pessoas têm como talismãs inimitáveis para os espíritos mentirosos, para os que ousam perjurar ao nome de Deus, ou falsificar uma assinatura. Nenhum sinal material pode oferecer obstáculo maior. Melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias fortuitas. Item 261. Dir-se-á, sem dúvida, que se um espírito pode imitar uma assinatura, também pode perfeitamente imitar a linguagem. É exato. Alguns temos visto tomar atrevidamente o nome de Cristo e, para impingirem a mistificação, simulavam o estilo evangélico e pronunciavam a torto e a direito estas bem conhecidas palavras: em verdade vos digo. Estudando, porém, sem prevenção, o ditado em seu conjunto, perscrutado o fundo das ideias, o alcance das expressões, quando, a par de belas máximas de caridade, se vêem recomendações pueris e ridículas. Fora preciso estar fascinado para que alguém se equivocasse. Sim, certas partes da forma material da linguagem podem ser imitadas, mas não o pensamento. Jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber, e jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Em qualquer ponto sempre aparecerá a pontilha na orelha. É então que o médium, assim como o evocador, precisam de toda a perspicácia e de toda a ponderação para destrinçar a verdade da impostura. Devem persuadir-se de que os espíritos perversos são capazes de todos os ardis e de que, quanto mais venerável for o nome com que um espírito se apresente, tanto maior desconfiança deve inspirar. Quantos médios têm tido comunicações
apócrifas assinadas por Jesus, Maria ou um santo venerado. Modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos. Essa é a segunda parte. Item 262. Se a identidade absoluta dos espíritos em muitos casos, uma questão acessória e sem importância, o mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre bons e maus espíritos. Pode ser-nos indiferente a individualidade deles, suas qualidades nunca. Em todas as comunicações instrutivas, é sobre este ponto, conseguintemente, que se deve fixar a atenção, porque só ele nos pode dar a medida da confiança que devemos ter no espírito que se manifesta, seja qual for o nome sob que o faça. É bom ou mau o espírito que se comunica? Em que grau de escala espírita se encontra? Eis as questões capitais. Veja-se Escala Espírita em O Livro dos Espíritos, questão 100. Item 263. Já dissemos que os espíritos devem ser julgados como os homens, pela linguagem de que usam. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas, pelo estilo, pelas ideias, por uma imensidade de indícios, enfim. Verificará se aquelas pessoas são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc. Assim também com os espíritos. Devemos considerá-los correspondentes que nunca vimos o procurar conhecer o que pensaríamos do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse tais coisas. Pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que se já tenha chegado. Os espíritos realmente superiores não só dizem unicamente coisas boas, como também as dizem em termos isentos, de modo absoluto de toda trivialidade. Por melhores que sejam essas coisas, se uma única expressão denotando baixeza a mácula, isto constitui um sinal indubitável de inferioridade. Com mais forte razão, se o conjunto do ditado fere as conveniências pela sua grosseria. A linguagem revela sempre a sua procedência, quer pelos pensamentos que exprime, quer pela forma, e ainda mesmo que algum espírito queira iludir-nos sobre a sua pretensa superioridade. Bastará conversemos algum tempo com ele para apreciarmos. Item 264. A bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Não tem ódio, nem aos homens, nem aos espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem fel e nem animosidade. Admita-se que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e dizer senão coisas boas, e se concluirá que tudo o que denote na linguagem dos espíritos falta de bondade e de benignidade não podem provir de um bom espírito. Item 265. A inteligência longe está de constituir um indício certo de superioridade, porquanto a inteligência e a moral nem sempre andam emparelhadas. Pode um espírito ser bom, afável e ter conhecimentos limitados, ao passo que outro, inteligente e instruído, pode ser muito inferior em moralidade. É crença bastante generalizada que, interrogando-se o espírito de um bom homem, que na terra foi sábio em certa especialidade, com mais segurança se obterá a verdade. Isso é lógico, entretanto, nem sempre é o que se dá. A experiência demonstra que os sábios, tanto quanto os demais homens, sobretudo os desencarnados de pouco tempo, ainda se acham sob o império dos preconceitos da vida corpórea. Eles não se despojam imediatamente do espírito de sistema. Pode, pois, acontecer que, sob a influência das ideias que esposaram em vida e das quais fizeram para si um título de glória, vejam com menos clareza do que supomos. Não apresentamos este princípio como regra, longe disso. Dizemos apenas que o fato se dá e que, por conseguinte, a ciência humana que eles possuem
não constituem sempre uma prova de uma infabilidade como espíritos. Item 266. Submetendo-se todas as comunicações a um exame escrupuloso, perscrutando-se-lhes e analisando o pensamento e as expressões, como é de uso fazer-se quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando-se, sem hesitação, tudo o que peque contra a lógica e o bom senso, tudo o que desminta o caráter do espírito e que supõe ser o que se está manifestando. Leva-se o desânimo aos espíritos mentirosos, que acabam por se retirar uma vez fiquem bem convencidos de que não lograrão iludir. Repetimos, resista a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos nunca se ofendem com esta, pois que eles próprios a aconselham e porque nada têm que temer do exame. Apenas os maus se formalizam e procuram evitá-lo, porque tudo tem a perder. Só com isso provam o que são. Eis aqui o conselho que a tal respeito nos deu São Luís. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, uma recomendação há que nunca será demais repetir e que deveríeis ter presente sempre na vossa lembrança quando vos entregais aos vossos estudos. É a de pesar e meditar. É a de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que receberdes. É a de não deixardes de pedir as explicações necessárias a formardes opinião segura, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Item 267. Podem resumir-se nos princípios seguintes os meios de se reconhecer a qualidade dos espíritos. Primeiro, não há outro critério senão o bom senso para se aquilatar do valor dos espíritos. Absurda será qualquer fórmula que eles próprios deem para esse efeito e não poderá provir de espíritos superiores. Segundo, apreciam-se os espíritos pela linguagem de que usam e pelas suas ações. Estas se traduzem pelos sentimentos que eles inspiram e pelos conselhos que dão. Terceiro, admito que os bons espíritos só podem dizer e fazer o bem. De um bom espírito não pode provir o que tenda para o mal. Quarto, os espíritos superiores usam sempre de uma linguagem digna, nobre, elevada, sem eiva de trivialidade. Tudo dizem com simplicidade e modéstia. Jamais se vangloriam, nem se jactam de seu saber, ou da posição que ocupa entre os outros. A dos espíritos inferiores ou vulgares sempre algo refletem das paixões humanas. Toda expressão que denote baixeza, pretensão, arrogância, fanfarronice, acrimônia é indício característico de inferioridade e de embuste se o espírito se apresenta com um nome respeitável e venerado. Quinto, não se deve julgar da qualidade do espírito pela forma material, não pela correção do estilo. É preciso sondar-lhe o íntimo, analisar-lhe as palavras, pesar-lhes friamente, maduramente e sem prevenção. Qualquer ofensa à lógica, à razão e à ponderação não pode deixar dúvidas sobre a sua procedência, seja qual for o nome com que se ostente o espírito. Item 224. Sexto, a linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos em que qualquer tempo e em todo lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos conforme as circunstâncias, as necessidades e as faculdades que encontrem para se comunicar. Porém, jamais serão contraditórios. Se duas comunicações firmadas pelo mesmo nome se mostram em contradição, uma das duas é evidentemente apócrifa, e a verdadeira será aquela em que nada desminta o conhecido caráter da personagem.
Sobre duas comunicações assinadas, por exemplo, com o nome de São Vicente de Paulo, uma das quais propendendo para a união e a caridade e a outra tendendo para a discórdia, nenhuma pessoa sensata poderá equivocar-se. Sétimo, os bons espíritos só dizem o que sabem, calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com desassombro, sem se preocuparem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso aponta a fraude, desde que o espírito se dê por ser um espírito esclarecido. Oitavo, reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas, quando esse pressentimento convenha. Nunca, porém, determinam datas. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Nono, os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem prolicidade. Têm o estilo conciso, sem exclusão da poesia, das ideias e das expressões. Claro, inteligível a todos, sem desmandar esforço para ser compreendido. Tem a arte de dizer muitas coisas em poucas palavras, porque cada palavra é empregada com exatidão. Os espíritos inferiores ou falsos sábios ocultam sobre o empolamento ou a ênfase, o vazio de suas ideias. Usam de uma linguagem pretensiosa, ridícula ou obscura, à força de quererem pareça profunda. Item 10. Os bons espíritos nunca ordenam, não se impõem, aconselham e, se não são escutados, retiram-se. Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam, haja o que houver. Todo espírito que impõe trai a sua inferioridade. São exclusivistas e absolutos em suas opiniões. Pretendem ter o privilégio da verdade, exigem crença cega e jamais apelam para a razão, por saberem que a razão os desmascararia. Item 11. Os bons espíritos não lisonjeiam, aprovam o bem que é feito, mas sempre com reserva. Os maus prodigalizam exagerados elogios, estimulam o orgulho e a vaidade, mesmo pregando a humildade, e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam captar. Item 12. Os espíritos superiores desprezam em tudo as puerilidades da forma. Só os espíritos vulgares ligam importância às particularidades mesquinhas, incompatíveis com ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é sinal certo de inferioridade e de fraude, da parte de um espírito que tome um nome imponente. 13. Deve-se desconfiar dos nomes singulares e ridículos que alguns espíritos adotam quando querem impor-se a credulidade, fora soberanamente absurdo tomar a sério semelhantes nomes. 14. Deve-se igualmente desconfiar dos espíritos que com muita facilidade se apresentam, dando nome extremamente venerados, e não lhes aceitar o que digam, senão com muita reserva. Aí, sobretudo, é que uma verificação severa se faz indispensável, porquanto isso não passa muitas vezes de uma máscara que eles tomam para dar a crer que se acham em relação íntimas com os espíritos excelsos. Por esse meio lisonjeiam a validade do médium e delas se aproveitam frequentemente para induzi-lo a atitudes lamentáveis e ridículas. 15. Os bons espíritos são muito escrupulosos no tocante às atitudes que hajam de aconselhar. Elas, qualquer que seja o caso, nunca deixam de objetivar um fim sério e eminentemente útil. Devem, pois, ter-se por suspeita todas as que não apresentam esse caráter, ou sejam condenáveis perante a razão, e cumpre refletir maduramente antes de tomá-las, a fim de evitarem-se manifestações desagradáveis. Item 16.
Também se reconhecem os bons espíritos pela prudente reserva que guardam sobre todos os assuntos que possam trazer comprometimento. Repugna-lhes desvendar o mal, enquanto os espíritos levianos ou malfazejos apraz pô-lo em evidência. Ao passo que os bons procuram atenuar os erros e pregam a indulgência, os maus o exageram e sopram cisânia por meio de insinuações pérfidas. Item 17. Os bons espíritos só prescrevem o bem, máxima nenhuma e nenhum conselho que se não conformem estritamente com a pura caridade evangélica podem ser obra de bons espíritos. 18. Jamais os bons espíritos aconselham senão o que seja perfeitamente racional. Qualquer recomendação que se afaste da linha reta do bom senso ou das leis imutáveis da natureza denuncia um espírito atrasado e, portanto, pouco merecedor de confiança. Item 19. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos ainda se traem por indícios materiais, a cujo respeito ninguém se pode enganar. A ação deles sobre os médium é às vezes violenta e provoca movimentos bruscos e intermitentes, uma agitação febril e convulsiva que destoa da calma e da doçura dos bons espíritos. Item 20. Muitas vezes os espíritos imperfeitos se aproveitam dos meios de que dispõem de comunicar-se para dar conselhos pérfidos. Excitam a desconfiança e a animosidade contra os que lhes são antipáticos, especialmente os que lhes podem desmascarar as imposturas, são objetos da maior animadversão da parte deles. Alvejam os homens fracos para os induzir ao mal, empregando alternativamente para melhor convencê-los os sofismas, os sarcasmos, as injúrias e até demonstrações materiais do poder oculto de que dispõem, se empenham em desviá-los de da senda da verdade. 21. Os espíritos dos que na terra tiveram uma única preocupação material ou moral, se não desprenderam da influência da matéria, continuam sob o império das ideias terrenas e trazem consigo uma parte dos preconceitos, das predileções e mesmo das manias que tinham neste mundo. Fácil é isso de reconhecer-se pela linguagem de que se serve. Item 22. Os conhecimentos de que alguns espíritos se enfeitam às vezes com uma espécie de ostentação não constituem sinal de superioridade deles. A inalterável pureza dos sentimentos morais é, a esse respeito, a verdadeira pedra de toque. 23. Não basta se interrogue um espírito para conhecer-se a verdade. Precisamos, antes de tudo, saber a quem nos dirigimos, porquanto os espíritos inferiores e ignorantes que são, tratam frivolamente das questões mais sérias. Também não basta que um espírito tenha sido, na terra, um grande homem, para que no mundo espírita se ache de posse da soberana ciência. Só a virtude pode purificá-lo, purificando-o, aproximá-lo de Deus e dilatar-lhe os conhecimentos. Item 24. Da parte dos espíritos superiores, o gracejo é muitas vezes fino e vivo, nunca porém trivial. Nos espíritos zombadores, quando não são grosseiros, a sátira mordaz é não raro muito apropositada. Item 25. Estudando-se cuidadosamente o caráter dos espíritos que se apresentam, sobretudo do ponto de vista moral, reconhecem-se-lhes a natureza e o grau de confiança que devem merecer. O bom senso não poderia enganar. Item 26. Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é preciso primeiro que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Muita gente há, infelizmente, que toma suas próprias opiniões pessoais como paradigma
exclusivo do bom e do mal, do verdadeiro e do falso. Tudo o que lhes contradiga a maneira de ver, as suas ideias e ao sistema que conceberam ou adotaram, lhes parece mal. A semelhante gente, evidentemente, falta a qualidade primacial para uma aparição sã, a retidão do juízo. Disso, porém, nem suspeitam, é o defeito sobre que mais se iludem os homens. Todas essas instruções decorrem da experiência e dos ensinos dos espíritos. Vamos completá-las com as próprias respostas que eles deram sobre os pontos mais importantes. Item 268. Questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Primeira, por que sinais se pode reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Pela linguagem, como distinguis um doidivanas de um homem sensato. Já dissemos que os espíritos superiores não se contradizem nunca e só dizem coisas aproveitáveis. Só querem o bem, que lhes constitui a única preocupação. Os espíritos inferiores ainda se encontram sob o influxo das ideias materiais. Seus discursos se ressentem da ignorância e da imperfeição que lhes são características. Somente aos espíritos superiores é dado conhecer todas as coisas e julgá-las desapaixonadamente. Segunda, a ciência é sempre sinal certo de evolução de um espírito? Não. Porquanto, se ele ainda está sob a influência da matéria, pode ter os vossos vícios e prejuízos. Há pessoas que neste mundo são excessivamente invejosas e orgulhosas. Julgais que apenas o deixam, perdem esses defeitos? Após a partida daqui, os espíritos, sobretudo os que alimentaram paixões bem marcadas, permanecem envoltos numa espécie de atmosfera que lhes conserva todas as coisas más de que se impregnaram. Esses espíritos semi-imperfeitos são mais de temer do que os maus espíritos, porque na sua maioria reúnem a inteligência, a astúcia e o orgulho. Pelo pretenso saber de que se jactam, eles se impõem aos simples e aos ignorantes, que lhes aceitam sem exames a teorias absurdas e mentirosas, embora tais teorias não possam prevalecer contra a verdade, nem por isso deixam de produzir um mal passageiro, pois que entravam a marcha do espiritismo e os médiuns voluntariamente se fazem cegos sobre o mérito do que lhes é comunicado. Esse um ponto que demanda grande estudo da parte dos espíritos esclarecidos e dos médiuns. Para distinguir o verdadeiro do falso é que cumpre se faça convergir toda a atenção. Terceira, muitos espíritos protetores se designam pelos nomes de santos ou de personagens conhecidas. Que se deve pensar a esse respeito? Nem todos os nomes de santos de personagens conhecidas bastariam para fornecer um protetor a cada homem. Entre os espíritos poucos há que tenham nome conhecido na terra. Por isso é que as mais das vezes eles nenhum nome declinam. Vós, porém, quase sempre quereis um nome. Então, para vos satisfazer, o espírito toma o de um homem que conhecestes a quem respeitais. Quarta, o uso desse nome não pode ser considerado uma fraude? Seria uma fraude da parte de um espírito mau que quisesse enganar, mas quando é para o bem, Deus permite que assim procedam os espíritos da mesma categoria, porque há entre eles solidariedade e analogia de pensamentos. Quinta, assim, quando um espírito protetor diz ser São Paulo, por exemplo, não é certo que seja espírito mesmo ou a alma do apóstolo que teve esse nome? Exatamente, porquanto há milhares de pessoas às quais foi dito que tem por anjo guardião Paulo ou qualquer outro, mas que vos importa isso desde que o espírito que vos protege é tão elevado quanto São Paulo? Eu já o disse, como precisais de um nome? Eles tomam um para que os possais chamar e reconhecer, do mesmo modo que tomais os nomes de batismo para vos distinguirdes
dos outros membros da vossa família. Podem, pois, tomar igualmente os dos arcanjos Rafael, Miguel, etc., sem que daí nada demais resulte. Acresce que, quanto mais elevado é um espírito, tanto mais dilatada é a sua irradiação. Segue-se, portanto, que um espírito protetor de ordem muito elevada pode ter sob a sua tutela centenas de encarnados. Entre vós na terra, há notários que se encarregam dos negócios de 100 e 200 famílias, porque havereis de supor que menos aptos fôssemos nós, espiritualmente falando, para a direção moral dos homens do que aqueles que o são para a direção material dos seus interesses? Sexta, por que é que os espíritos que se comunicam tomam frequentemente nomes de santos? Identificam-se com os hábitos daqueles a quem falam e adotam os nomes mais apropriados a causar forte impressão nos homens por efeito de suas crenças. Sétima, quando evocados, os espíritos superiores vêm sempre em pessoa ou, como alguns o supõem, se fazem representar por mandatários incumbidos de lhes transmitir os pensamentos? Por que não virão em pessoa se o podem? Se, porém, o espírito evocado não pode vir, o que apresenta é forçosamente o mandatário. Oitavo. E o mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como faria o espírito que o envia? Os espíritos superiores sabem a quem confiar, a quem confiam o encargo de os substituir. Além disso, quanto mais elevados são os espíritos, mais se confundem pela sua comunhão dos pensamentos, de tal sorte que, para eles, a personalidade é coisa indiferente, como o deve ser também para vós. Julgais então que no mundo dos espíritos superiores não haja senão os que conhecestes na terra, como capazes de vos instruírem? De tal modo sois propensos a considerar-vos como os tipos do universo, que sempre supondes nada mais haver fora do vosso mundo. Em verdade, vos assemelhais a esses selvagens que, nunca tendo saído da ilha em que habitam, creem que o mundo não vai além dela. Nona, compreendemos que seja assim quando se trate de um ensino sério, mas como permitem os espíritos superiores que outros de baixo escalão adotem nomes respeitáveis para induzirem os homens em erro por meio de máximas não raro perversas? Não é com a permissão dos primeiros que estes o fazem. O mesmo não se dá entre vós? Os que desse modo enganam os homens serão punidos, ficais certos, e a punição deles será proporcionada à gravidade da impostura. Ademais, se não fosseis imperfeitos, não teríeis em torno de vós senão bons espíritos. Se sois enganados, só de vós mesmos vos deveis queixar. Deus permite que assim aconteça para experimentar a vossa perseverança e o vosso discernimento, e para vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Se não o fazeis, é que não estáis bastante elevados e precisais ainda das lições da experiência. Décima, não sucede que os espíritos pouco adiantados, porém animados de boas intenções e o desejo de progredir, se veem designados às vezes para substituir um espírito superior a fim de que tenham o ensejo de se exercitarem no ensinar aos seus irmãos? Nunca, nos grandes centros, quero dizer, nos centros sérios e quando se trate de ministrar um ensinamento geral. Os que aí se apresentam o fazem por sua própria conta, para, como dizeis, se exercitarem. Por isso é que suas comunicações, ainda que boas, trazem o cunho da inferioridade deles. Delegados só o são para as comunicações pouco importantes e para as que se podem chamar pessoais. 11ª. Nota-se que, às vezes, as comunicações espíritas ridículas se mostram extremadas de excelentes máximas. Como explicar essa anomalia que parece indicar a presença simultânea de bons e maus espíritos?
Os espíritos maus ou levianos também se metem a enunciar sentenças sem lhes perceberem bem o alcance ou a significação. Entre vós serão homens superiores todos os que as enunciam? Não, os bons e os maus espíritos não andam juntos. Pela uniformidade constante das boas comunicações é que reconhecereis a presença dos bons espíritos. 11ª. Os espíritos que nos induzem em erro procedem sempre cientes do que fazem? Não, há espíritos bons, mas ignorantes em que podem enganar-se de boa fé. Desde que tenham consciência da sua ignorância, convém nisso e só dizem o que sabem. 13ª. O espírito que dá uma comunicação falsa sempre o faz com intenção maléfica? Não. Se é um espírito liviano, diverte-se em mistificar sem outro intuito. 14ª. Podendo alguns espíritos enganar pela linguagem de que usam, segue-se que também podem, aos olhos de um médium vidente, tomar uma falsa aparência? Isso se dá, porém, mais dificilmente, todavia só se verifica com um fim que os próprios espíritos maus desconhecem. Eles então servem de instrumentos para uma lição. O médium vidente pode ver espíritos levianos e mentirosos, como outros os ouvem, ou escrevem sob a influência deles. Podem os espíritos levianos aproveitar-se dessa disposição para o enganar, por meio de falsas aparências. Isso depende das qualidades do espírito do próprio médium. 15ª. Para não ser enganado, basta que alguém esteja animado de boas intenções, e os homens sérios, que não mesclam de vã curiosidade seus estudos, também se acham sujeitos a ser enganados? Evidentemente, menos do que os outros, mas o homem tem sempre alguns pontos fracos que atraem os espíritos zombeteiros. Ele se julga forte e muitas vezes não o é. Deve, pois, desconfiar sempre da fraqueza que nasce do orgulho e dos preconceitos. Ninguém leva bastante em conta essas duas causas de queda, de que se aproveitam os espíritos que, lisonjeando as manias, têm a certeza do bom êxito. 16ª. Por que permite Deus que maus espíritos se comuniquem e digam coisas ruins? Ainda mesmo, não que haja de pior o ensinamento, sempre se colhe. Toca-vos saber colhê-lo. Mister se faz que haja comunicações de todas as espécies, para que aprendais a distinguir os bons espíritos dos maus e para que vos sirvam de espelho a vós mesmos. 17ª. Podem os espíritos, por meio de comunicações escritas, inspirar desconfianças infundadas contra certas pessoas e causas dissídios entre amigos? Espíritos perversos e invejosos podem fazer no terreno do mal o que fazem o homem. Por isso é que este devem estar em guarda. Os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados quando têm de censurar. Nada de mal dizem, advertem cautelosamente. Se querem que, no interesse delas, duas pessoas deixem de ver-se, darão causa a incidentes que as separarão de modo todo natural. Uma linguagem própria a semear a discórdia é a desconfiança, e sempre obra de um mau espírito, qualquer que seja o nome com que se adorne. Assim, pois, usai de muita circunspecção no acolher o que de mal possa um espírito dizer de vós, sobretudo quando um bom espírito vos tenha falado bem da mesma pessoa, e desconfiai também de vós mesmo e das vossas próprias prevenções. Das comunicações dos espíritos, guardai apenas o que haja de belo, de grande e de racional, e o que vossa consciência aprove. 18ª. Pela facilidade com que os maus espíritos se intrometem nas comunicações, parece legítimo concluir-se que nunca estaremos certos de ter a verdade?
Não é assim, pois que tendes um juízo para apreciar. Pela leitura de uma carta, sabeis perfeitamente reconhecer se foi um tipo sem educação ou um homem bem educado, um nécio ou um sábio, que a escreveu. Por que não podereis conseguir isso quando são os espíritos que vos escrevem? Ao receber de uma carta de um amigo ausente, que é o que vos assegura que ela provém dele? A caligrafia, direis, mas não há falsários que imitam todas as caligrafias? Tratantes que podem conhecer aos vossos negócios? Entretanto, há sinais que não vos permitirão qualquer equívoco. O mesmo sucede com relação aos espíritos. Figurai, pois, que é um amigo quem vos escreve, um que ledes a obra de um escritor, e julgai pelos mesmos processos. 19. Poderiam os espíritos superiores impedir que os maus espíritos tomassem falsos nomes? Certamente que o podem, porém, quanto piores são os espíritos, mais obstinados se mostram e muitas vezes resistem a todas as injunções. Também é preciso saibais que há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que outras, e quando eles julgam conveniente, as preservam dos ataques da mentira. Contra essas pessoas, os espíritos enganadores nada podem. 20. Qual o motivo de semelhante parcialidade? Não há parcialidade, há justiça. Os bons espíritos se interessam pelos que usam criteriosamente da faculdade de discernir e trabalhar seriamente por melhorar-se. Dão a esses suas preferências e os secundam. Pouco, porém, se incomodam com aqueles junto das quais perdem o tempo e belas palavras. 21. Por que permite Deus que os espíritos cometam o sacrilégio de usar falsamente os nomes venerados? Poderias também perguntar por que permite Deus que os homens mintam e blasfemem? Os espíritos, assim como os homens, têm o seu livre-arbítrio para o bem, tanto quanto para o mal. Porém, nem a uns nem a outros a justiça de Deus deixará de atingir. 22. Haverá fórmulas eficazes para expulsar os espíritos enganadores? Fórmula é matéria. Muito mais vale um bom pensamento dirigido a Deus. 13. Dizem alguns espíritos disporem de sinais gráficos inimitáveis, espécies de emblemas pelos quais podem ser conhecidos e comprovarem a sua identidade. É verdade? Os espíritos superiores nenhum outro sinal têm para se fazer e reconhecer, além da superioridade de suas ideias e de sua linguagem. Qualquer espírito pode imitar um sinal material. Quanto aos espíritos inferiores, esses se traem de tantos modos que fora preciso ser cego para deixar-se iludir. 24. Não podem também os espíritos enganadores contrafazer o pensamento? Contrafazem o pensamento como os cenógrafos contrafazem a natureza. 25. Parece assim fácil sempre descobrir-se a fraude por meio de um estudo atento? Não o duvide, os espíritos só enganam os que deixam enganar. Mas é preciso ter olhos de mercador de diamantes para distinguir a pedra verdadeira da falsa. Ora, aquele que não sabe distinguir a pedra fina da falsa se dirige lapidário. 26. Há pessoas que se deixam seduzir por uma linguagem enfática, que apreciam mais as palavras do que as ideias, que mesmo tomam ideias falsas e vulgares por sublimes. Como podem essas pessoas que não estão aptas a julgar as obras dos homens julgar as dos espíritos? Quando essas pessoas são bastante modestas para reconhecer a sua incapacidade, não se fiam de si mesmas. Quando por orgulho se julgam mais capazes do que o são, trazem consigo a pena da vaidade tola que alimentam. Os espíritos enganadores sabem perfeitamente a quem se dirigem. Há pessoas simples e pouco instruídas mais difíceis de enganar do que outras.
que têm finura e saber. Lisonjeando-lhes as paixões, fazem eles do homem o que querem. 27ª. Na escrita dar-se-á que os maus espíritos algumas vezes se traiam por sinais materiais e voluntários? Ou os habeis, não os desajados se desencaminham. Todo sinal inútil é pueril e indício certo de inferioridade. Coisa alguma inútil fazem os espíritos elevados. 28ª. Muitos médios reconhecem os bons e os maus espíritos pela impressão agradável ou penosa que experimentam a aproximação deles. Perguntamos se a impressão desagradável, a agitação convulsiva, o mal-estar são sempre indícios da má natureza dos espíritos que se manifestam. O médium experimenta as sensações do estado em que se encontra o espírito que dele se aproxima. Quando ditoso, o espírito é tranquilo, leve, refletido, quando infeliz é agitado, febril, e a essa agitação se transmite naturalmente ao sistema nervoso do médium. Em suma, dá-se o que se dá com o homem na terra. O bom é calmo, tranquilo, o mal está constantemente agitado. Nota: há médios de maior ou menor impressionabilidade nervosa, pelo que a agitação não se pode considerar como regra absoluta. Aqui, como um todo, devem ter-se em conta as circunstâncias. O caráter penoso e desagradável da impressão é um efeito de contraste, porquanto, se o espírito do médium simpatiza com o mal, espírito que se manifesta, nada ou muito pouco a proximidade deste o afetará. Todavia, é preciso se não confunda a rapidez da escrita, que deriva da extrema flexibilidade de certos médiuns, com a agitação convulsiva que os médiuns mais lentos podem experimentar ao contato com espíritos imperfeitos. Dos médiuns, capítulo 24, da identidade dos espíritos. 255. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade e sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Por isso mesmo, é depois da obsessão uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real. A identidade dos espíritos das personagens antigas é a mais difícil de se conseguir, tornando-se muitas vezes impossível, pelo que ficamos adstritos a uma apreciação puramente moral. Julgam-se os espíritos como os homens pela sua linguagem. Se um espírito se apresenta com o nome de Fenelon, por exemplo, e diz trivialidades e puerilidades, está claro que não pode ser ele. Porém, se somente diz coisas dignas do caráter de Fenelon e que este não se furtaria a subscrever, há, senão prova material, pelo menos toda probabilidade moral de que seja de fato ele. Nesse caso, sobretudo, é que a identidade real se torna uma questão acessória. Desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis, pouco importa o nome sob o qual as diga. Objetar-se-á, sem dúvida, que o espírito que tome um nome suposto, ainda que só para o bem, não deixa de cometer uma fraude, não pode. Portanto, ser um espírito bom. Aqui há delicadezas de matizes muito difíceis de apanhar e que vamos tentar desenvolver. 256. À medida que os espíritos se purificam e elevam na hierarquia, os caracteres distintivos de suas personalidades se apagam, de certo modo, na uniformidade da perfeição. Nem por isso, entretanto, conservam eles menos suas individualidades. É o que se dá com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nessa culminância, o nome que tiveram na Terra, em uma das 1000 existências corporais efêmeras por que passaram, é coisa absolutamente insignificante.
Notemos mais que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades e formam assim grupos ou famílias por simpatia. De outro lado, se considerarmos o número imenso de espíritos que desde a origem dos tempos devem ter galgado as fileiras mais altas e se compararmos ao número tal restrito dos homens que hão deixado um grande nome na Terra, compreenderemos que, entre os espíritos superiores que podem comunicar-se, a maioria deve carecer de nomes para nós. Porém, como de nomes precisamos para fixarmos as nossas ideias. Podem eles tomar o de uma personagem conhecida, cuja natureza mais identificada seja com a deles. É assim que os nossos anjos guardiães se fazem as mais das vezes conhecer pelo nome de um dos santos que veneramos e que geralmente pelo daquele que nos inspira mais simpatia. Segue-se daí que se o anjo guardião de uma pessoa se dá como São Pedro, por exemplo, ela nenhuma prova material pode ter de que seja exatamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser ele como o espírito desconhecido inteiramente, mas pertencente à família de espíritos de que faz parte São Pedro. Segue-se ainda que seja qual for o nome sob que alguém invoque o seu anjo guardião, esse acudirá o apelo que lhe é dirigido, porque o que o atrai é o pensamento, sendo-lhe indiferente o nome. O mesmo ocorre todas as vezes que um espírito superior se comunica espontaneamente sob o nome de uma personagem conhecida. Nada prova que seja exatamente o espírito dessa personagem. Porém, se ele nada diz que desminta o caráter dessa última, a presunção de ser o próprio e, em todos os casos, se pode dizer que não é ele, é um espírito mesmo do mesmo grau de elevação ou talvez até um enviado seu. Em resumo, a questão de nome é secundária. Pode-se considerar o nome como simples indício da categoria que ocupa o espírito na escala espírita. O caso muda de figura quando um espírito de ordem inferior se adorna com um nome respeitável, para que suas palavras mereçam crédito, e este caso é de tal modo frequente que toda precaução não será demasiada contra semelhantes substituições. Graças a esses nomes de empréstimo e, sobretudo, com o auxílio da fascinação, é que alguns espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram tornar aceitas as mais ridículas ideias. A questão da identidade é, pois, como dissemos, quase indiferente quando se trata de instruções gerais, uma vez que os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente, sem maiores consequências. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, cujas individualidades nos são, com exceções raras, desconhecidas. Não é a pessoa deles o que nos interessa, mas o ensino que nos proporcionam. Ora, desde que esse ensino é bom, pouco importa que aquele que o deu se chame Pedro ou Paulo. Deve ele ser julgado pela sua qualidade e não pelas suas insígnias. Se um vinho é mau, não será a etiqueta que o tornará melhor. Outro tanto já não sucede com as comunicações íntimas, porque aí é o indivíduo, a sua pessoa mesma que nos interessa. Muito razoável, portanto, é que nessas circunstâncias procuremos certificar-nos de que o espírito que atende ao nosso chamado é realmente aquele que desejamos. 257. Muito mais fácil de se comprovar é a identidade quando se trata de espíritos contemporâneos, cujos caracteres e hábitos se conhecem porque precisamente esses hábitos de que eles ainda não tiveram tempo de despojar-se são que os fazem reconhecíveis, e desde logo dizemos que isso constitui um dos sinais mais seguros de identidade. Pode sem dúvida o espírito dar provas desta, atendendo ao pedido que se lhe faça, mas assim só procede quando lhe convenha. Geralmente, semelhante pedido o magoa, pelo que deve ser evitado. Com o deixar o seu corpo, o espírito não se despojou de sua
suscetibilidade, agasta ou toda questão que tenha por fim pô-lo à prova. Perguntas a que ninguém ousaria dirigir-lhe, se ele se apresentasse vivo, pelo receio de faltar a conveniências, por se lhe há de dispensar menos consideração depois de sua morte. A um homem que se apresente num salão, declinando o seu nome, irá alguém pedir-lhe a queima-roupa sob o pretexto de haver impostores que prove ser quem diz que é? Certamente esse homem teria o direito de lembrar ao interrogante as regras de civilidade. É o que fazem os espíritos, não respondendo ou retirando-se. Façamos, para exemplo, uma comparação. Suponhamos que o astrônomo Arago, quando vivo, se apresentasse numa casa onde ninguém o conhecesse e que o apostrofassem deste modo: Dizeis que sois Arago, mas não vos conhecemos. Dignai-vos de prová-lo, respondendo às nossas perguntas. Resolvei tal problema de astronomia. Dizei-nos o vosso nome, prenome e de vossos filhos, o que fazieis em tal dia, a tal hora, etc. Que responderia ele? Pois bem, como espírito fará o que teria feito em vida, e os outros espíritos precedem da mesma maneira. 258. Ao passo que se recusam a responder às perguntas pueris e extravagantes, que toda gente teria escrúpulo em lhes dirigir, se vimos fosse os espíritos dão espontaneamente provas irrecusáveis de sua identidade, por seus caracteres, que se revelam na linguagem de que usam, pelo emprego das palavras que lhes eram familiares, pela citação de certos fatos, de particularidade de suas vidas, às vezes desconhecidas dos assistentes e cuja exatidão se pode verificar. As provas de identidade ressaltam, além disso, de um sem número de circunstâncias imprevistas, que nem sempre se apresentam na primeira ocasião, mas que surgem com a continuação das manifestações. Convém, pois, esperá-las sem as provocar, observando-se cuidadosamente todas as que possam decorrer da natureza das comunicações. Veja-se o fato referido no item 70. Item 259. Um meio empregado, às vezes com êxito, para se conseguir identificar um espírito que se comunica, quando ele se torna suspeito, consiste em fazê-lo afirmar, em nome de Deus Todo-Poderoso, que é realmente quem diz ser. Sucede frequentemente que o que se apresentou com um nome usurpado recua diante do sacrilégio que, tendo começado a dizer afirma em nome de, para e traça, colérico, risco sem valor no papel, ou quebra o lápis. Se é mais hipócrita, ladeia a questão mediante uma restrição mental, escrevendo, por exemplo, certifico-vos que digo a verdade, ou então, atesto em nome de Deus que sou mesmo eu quem vos fala, etc. Alguns há, entretanto, nada escrupulosos que juram tudo que se lhes exigir. Um desses se comunicou a um médium dizendo-se Deus. E o médium, honrado com tal alta distinção, não hesitou em acreditá-lo. Evocado por nós, não ousou sustentar a sua impostura e disse: Não sou Deus, mas sou seu filho. É então Jesus? Isto não é provável, porquanto Jesus está muito altamente colocado para empregar um subterfúgio. Ousas, não obstante, afirmar que és o Cristo? Não digo que sou Jesus, digo que sou filho de Deus, porque sou uma de suas criaturas. Deve-se concluir daí que o recusar um espírito a afirmar a sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova manifesta de que o nome que ele tomou é uma impostura, mas também que, se ele o afirma, essa afirmação não passa de uma presunção, não constituindo prova certa. Item 260. Igualmente se pode incluir entre as provas de identidade a semelhança da caligrafia e da assinatura, mas além de que nem a todos os médios é dado obter esse resultado, ele não representa invariavelmente uma garantia bastante. Há falsários no mundo dos espíritos, como os há neste.
Aí não se tem, pois, mais do que uma presunção de identidade, que só adquire valor pelas circunstâncias que a acompanhem. O mesmo ocorre com todos os sinais materiais que algumas pessoas têm como talismãs inimitáveis para os espíritos mentirosos, para os que ousam perjurar ao nome de Deus ou falsificar uma assinatura. Nenhum sinal material pode oferecer obstáculo maior. Melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias fortuitas. Item 261. Dir-se-á, sem dúvida, que se um espírito pode imitar uma assinatura, também pode perfeitamente imitar a linguagem. É exato. Alguns temos visto tomar atrevidamente o nome de Cristo e, para impingirem a mistificação, simulavam o estilo evangélico e pronunciavam a torto e a direito estas bem conhecidas palavras: em verdade vos digo. Estudando, porém, sem prevenção, o ditado em seu conjunto, perscrutado o fundo das ideias, o alcance das expressões, quando, a par de belas máximas de caridade, se vêem recomendações pueris e ridículas. Fora preciso estar fascinado para que alguém se equivocasse. Sim, certas partes da forma material da linguagem podem ser imitadas, mas não o pensamento. Jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber, e jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Em qualquer ponto sempre aparecerá a pontilha na orelha. É então que o médium, assim como o evocador, precisam de toda a perspicácia e de toda a ponderação para destrinçar a verdade da impostura. Devem persuadir-se de que os espíritos perversos são capazes de todos os ardis e de que, quanto mais venerável for o nome com que um espírito se apresente, tanto maior desconfiança deve inspirar. Quantos médios têm tido comunicações apócrifas assinadas por Jesus, Maria ou um santo venerado? Modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos. Essa é a segunda parte. Item 262. Se a identidade absoluta dos espíritos em muitos casos, uma questão acessória e sem importância, o mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre bons e maus espíritos. Pode ser-nos indiferente a individualidade deles, suas qualidades nunca. Em todas as comunicações instrutivas, é sobre este ponto, conseguintemente, que se deve fixar a atenção, porque só ele nos pode dar a medida da confiança que devemos ter no espírito que se manifesta, seja qual for o nome sob que o faça. É bom ou mau o espírito que se comunica? Em que grau de escala espírita se encontra? Eis as questões capitais. Veja-se Escala Espírita em O Livro dos Espíritos, questão 100. Item 263. Já dissemos que os espíritos devem ser julgados como os homens, pela linguagem de que usam. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas, pelo estilo, pelas ideias, por uma imensidade de indícios, enfim. Verificará se aquelas pessoas são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc. Assim também com os espíritos. Devemos considerá-los correspondentes que nunca vimos o procurar conhecer o que pensaríamos do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse tais coisas. Pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que se já tenha chegado. Os espíritos realmente superiores não só dizem unicamente coisas boas, como também as dizem em termos isentos, de modo absoluto de toda trivialidade. Por melhores que sejam essas coisas, se uma única expressão denotando baixeza a mácula, isto constitui um sinal indubitável de inferioridade. Com mais forte razão, se o conjunto do ditado fere as conveniências pela sua grosseria. A linguagem revela sempre a sua procedência, quer pelos pensamentos que exprime, quer pela forma, e ainda mesmo que algum espírito queira iludir-nos sobre a sua pretensa superioridade,
Bastará conversemos algum tempo com ele para apreciarmos. Item 264. A bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Não tem ódio, nem aos homens, nem aos espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem fel e nem animosidade. Admita-se que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e dizer senão coisas boas, e se concluirá que tudo o que denote na linguagem dos espíritos falta de bondade, de benignidade, não podem provir de um bom espírito. Item 265. A inteligência longe está de constituir um indício certo de superioridade, porquanto a inteligência e a moral nem sempre andam emparelhadas. Pode um espírito ser bom, afável e ter conhecimentos limitados, ao passo que outro, inteligente e instruído, pode ser muito inferior em moralidade. É crença bastante generalizada que, interrogando-se o espírito de um bom homem, que na terra foi sábio em certa especialidade, com mais segurança se obterá a verdade. Isso é lógico, entretanto, nem sempre é o que se dá. A experiência demonstra que os sábios, tanto quanto os demais homens, sobretudo os desencarnados de pouco tempo, ainda se acham sob o império dos preconceitos da vida corpórea. Eles não se despojam imediatamente do espírito de sistema. Pode, pois, acontecer que, sob a influência das ideias que esposaram em vida e das quais fizeram para si um título de glória, vejam com menos clareza do que supomos. Não apresentamos este princípio como regra, longe disso. Dizemos apenas que o fato se dá e que, por conseguinte, a ciência humana que eles possuem não constitui sempre uma prova de uma infabilidade como espíritos. Item 266. Submetendo-se todas as comunicações a um exame escrupuloso, perscrutando-se-lhes e analisando o pensamento e as expressões, como é de uso fazer-se quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando-se, sem hesitação, tudo o que peque contra a lógica e o bom senso, tudo o que desminta o caráter do espírito e que supõe ser o que se está manifestando. Leva-se o desânimo aos espíritos mentirosos, que acabam por se retirar uma vez fiquem bem convencidos de que não lograrão iludir. Repetimos, resista a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos nunca se ofendem com esta, pois que eles próprios a aconselham e porque nada têm que temer do exame. Apenas os maus se formalizam e procuram evitá-lo, porque tudo tem a perder. Só com isso provam o que são. Eis aqui o conselho que a tal respeito nos deu São Luís. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, uma recomendação há que nunca será demais repetir e que deveríeis ter presente sempre na vossa lembrança quando vos entregais aos vossos estudos. É a de pesar e meditar. É a de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que receberdes. É a de não deixardes de pedir as explicações necessárias a formardes opinião segura, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Item 267. Podem resumir-se nos princípios seguintes os meios de se reconhecer a qualidade dos espíritos. Primeiro, não há outro critério senão o bom senso, para se aquilatar do valor dos espíritos. Absurda será qualquer fórmula que eles próprios deem para esse efeito, e não poderá provir de espíritos superiores. Segundo, apreciam-se os espíritos pela linguagem de que usam e pelas suas ações.
Estas se traduzem pelos sentimentos que eles inspiram e pelos conselhos que dão. Terceiro, admito que os bons espíritos só podem dizer e fazer o bem. De um bom espírito não pode provir o que tenda para o mal. Quarto, os espíritos superiores usam sempre de uma linguagem digna, nobre, elevada, sem eiva de trivialidade. Tudo dizem com simplicidade e modéstia. Jamais se vangloriam, nem se jactam de seu saber, ou da posição que ocupa entre os outros. A dos espíritos inferiores ou vulgares sempre algo refletem das paixões humanas. Toda expressão que denote baixeza, pretensão, arrogância, fanfarronice, acrimônia é indício característico de inferioridade e de embuste se o espírito se apresenta com um nome respeitável e venerado. Quinto, não se deve julgar da qualidade do espírito pela forma material, não pela correção do estilo. É preciso sondar-lhe o íntimo, analisar-lhe as palavras, pesar-lhes friamente, maduramente e sem prevenção. Qualquer ofensa à lógica, à razão e à ponderação não pode deixar dúvidas sobre a sua procedência, seja qual for o nome com que se ostente o espírito. Item 224. Sexto, a linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos em que qualquer tempo e em todo lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos conforme as circunstâncias, as necessidades e as faculdades que encontrem para se comunicar. Porém, jamais serão contraditórios. Se duas comunicações firmadas pelo mesmo nome se mostram em contradição, uma das duas é evidentemente apócrifa, e a verdadeira será aquela em que nada desminta o conhecido caráter da personagem. Sobre duas comunicações assinadas, por exemplo, com o nome de São Vicente de Paulo, uma das quais propendendo para a união e a caridade e a outra tendendo para a discórdia, nenhuma pessoa sensata poderá equivocar-se. Sétimo, os bons espíritos só dizem o que sabem, calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com desassombro, sem se preocuparem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso aponta a fraude, desde que o espírito se dê por ser um espírito esclarecido. Oitavo, reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas, quando esse pressentimento convenha. Nunca, porém, determinam datas. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Nono, os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem prolicidade. Têm o estilo conciso, sem exclusão da poesia, das ideias e das expressões. Claro, inteligível a todos, sem desmandar esforço para ser compreendido. Tem a arte de dizer muitas coisas em poucas palavras, porque cada palavra é empregada com exatidão. Os espíritos inferiores ou falsos sábios ocultam sobre o empolamento ou a ênfase, o vazio de suas ideias. Usam de uma linguagem pretensiosa, ridícula ou obscura, à força de quererem pareça profunda. Item 10. Os bons espíritos nunca ordenam, não se impõem, aconselham e, se não são escutados, retiram-se. Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam, haja o que houver. Todo espírito que impõe trai a sua inferioridade. São exclusivistas e absolutos em suas opiniões. Pretendem ter o privilégio da verdade, exigem crença cega e jamais apelam para a razão, por saberem que a razão os desmascararia. Assim, pois, usai de muita circunspecção no acolher o que de mal possa um espírito dizer de vós,
sobretudo quando um bom espírito vos tenha falado bem da mesma pessoa, e desconfiai também de vós mesmo e das vossas próprias prevenções. Das comunicações dos espíritos, guardai apenas o que haja de belo, de grande e de racional, e o que vossa consciência aprove. A 18ª. Pela facilidade com que os maus espíritos se intrometem nas comunicações, parece legítimo concluir-se que nunca estaremos certos de ter a verdade? Não é assim, pois que tendes um juízo para apreciar. Pela leitura de uma carta, sabeis perfeitamente reconhecer se foi um tipo sem educação ou um homem bem educado, um nécio ou um sábio que a escreveu. Por que não podereis conseguir isso quando são os espíritos que vos escrevem? Ao receber de uma carta de um amigo ausente, que é o que vos assegura que ela provém dele? A caligrafia, direis, mas não há falsários que imitam todas as caligrafias? Tratantes que podem conhecer aos vossos negócios? Entretanto, há sinais que não vos permitirão qualquer equívoco. O mesmo sucede com relação aos espíritos. Figurai, pois, que é um amigo quem vos escreve, um que ledes a obra de um escritor, e julgai pelos mesmos processos. 19ª. Poderiam os espíritos superiores impedir que os maus espíritos tomassem falsos nomes? Certamente que o podem, porém, quanto piores são os espíritos, mais obstinados se mostram e muitas vezes resistem a todas as injunções. Também é preciso saibais que há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que outras, e quando eles julgam conveniente, as preservam dos ataques da mentira. Contra essas pessoas, os espíritos enganadores nada podem. 20ª. Qual o motivo de semelhante parcialidade? Não há parcialidade, há justiça. Os bons espíritos se interessam pelos que usam criteriosamente da faculdade de discernir e trabalhar seriamente por melhorar-se. Dão a esses suas preferências e os secundam. Pouco, porém, se incomodam com aqueles junto das quais perdem o tempo e belas palavras. 21ª. Por que permite Deus que os espíritos cometam o sacrilégio de usar falsamente os nomes venerados? Poderias também perguntar por que permite Deus que os homens mintam e blasfemem? Os espíritos, assim como os homens, têm o seu livre-arbítrio para o bem, tanto quanto para o mal. Porém, nem a uns nem a outros a justiça de Deus deixará de atingir. 22ª. Haverá fórmulas eficazes para expulsar os espíritos enganadores? Fórmula é matéria. Muito mais vale um bom pensamento dirigido a Deus. 13ª. Dizem alguns espíritos disporem de sinais gráficos inimitáveis, espécies de emblemas pelos quais podem ser conhecidos e comprovarem a sua identidade. É verdade? Os espíritos superiores nenhum outro sinal têm para se fazer e reconhecer, além da superioridade de suas ideias e de sua linguagem. Qualquer espírito pode imitar um sinal material. Quanto aos espíritos inferiores, esses se traem de tantos modos que fora preciso ser cego para deixar-se iludir. 24ª. Não podem também os espíritos enganadores contrafazer o pensamento? Contrafazem o pensamento como os cenógrafos contrafazem a natureza. 25ª. Parece assim fácil sempre descobrir-se a fraude por meio de um estudo atento? Não o duvide, os espíritos só enganam os que deixam enganar. Mas é preciso ter olhos de mercador de diamantes para distinguir a pedra verdadeira da falsa. Ora, aquele que não sabe distinguir a pedra fina da falsa se dirige lapidário. Item 11º. Os bons espíritos não lisonjeiam, aprovam o bem que é feito, mas sempre com reserva.
Os maus prodigalizam exagerados elogios, estimulam o orgulho e a vaidade, mesmo pregando a humildade, e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam captar. Item 12. Os espíritos superiores desprezam em tudo as puerilidades da forma. Só os espíritos vulgares ligam importância às particularidades mesquinhas, incompatíveis com ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é sinal certo de inferioridade e de fraude, da parte de um espírito que tome um nome imponente. 13. Deve-se desconfiar dos nomes singulares e ridículos que alguns espíritos adotam quando querem impor-se à credulidade, fora soberanamente absurdo tomar a sério semelhantes nomes. 14. Deve-se igualmente desconfiar dos espíritos que com muita facilidade se apresentam, dando nome extremamente venerados, e não lhes aceitar o que digam, senão com muita reserva. Aí, sobretudo, é que uma verificação severa se faz indispensável, porquanto isso não passa muitas vezes de uma máscara que eles tomam para dar a crer que se acham em relação íntimas com os espíritos excelsos. Por esse meio lisonjeiam a validade do médium e delas se aproveitam frequentemente para induzi-lo a atitudes lamentáveis e ridículas. 15. Os bons espíritos são muito escrupulosos no tocante às atitudes que hajam de aconselhar. Elas, qualquer que seja o caso, nunca deixam de objetivar um fim sério e eminentemente útil. Devem, pois, ter-se por suspeita todas as que não apresentam esse caráter, ou sejam condenáveis perante a razão, e cumpre refletir maduramente antes de tomá-las, a fim de evitarem-se manifestações desagradáveis. Item 16. Também se reconhecem os bons espíritos pela prudente reserva que guardam sobre todos os assuntos que possam trazer comprometimento. Repugna-lhes desvendar o mal, enquanto os espíritos levianos ou malfazejos apraz pô-lo em evidência. Ao passo que os bons procuram atenuar os erros e pregam a indulgência, os maus o exageram e sopram cisânia por meio de insinuações pérfidas. Item 17. Os bons espíritos só prescrevem o bem, máxima nenhuma e nenhum conselho que se não conformem estritamente com a pura caridade evangélica podem ser obra de bons espíritos. 18. Jamais os bons espíritos aconselham senão o que seja perfeitamente racional. Qualquer recomendação que se afaste da linha reta do bom senso ou das leis imutáveis da natureza denuncia um espírito atrasado e, portanto, pouco merecedor de confiança. Item 19. Os espíritos maus, ou simplesmente imperfeitos, ainda se traem por indícios materiais, a cujo respeito ninguém se pode enganar. A ação deles sobre os médium é, às vezes, violenta e provoca movimentos bruscos e intermitentes, uma agitação febril e convulsiva que destoa da calma e da doçura dos bons espíritos. Item 20. Muitas vezes os espíritos imperfeitos se aproveitam dos meios de que dispõem de comunicar-se para dar conselhos pérfidos. Excitam a desconfiança e a animosidade contra os que lhes são antipáticos, especialmente os que lhes podem desmascarar as imposturas, são objetos da maior animadversão da parte deles. Alvejam os homens fracos para os induzir ao mal, empregando alternativamente para melhor convencê-los os sofismas, os sarcasmos, as injúrias e até demonstrações materiais do poder oculto de que dispõem, se empenham em desviá-los da senda da verdade. 21.
Os espíritos dos que na Terra tiveram uma única preocupação, material ou moral, se não desprenderam da influência da matéria, continuam sob o império das ideias terrenas e trazem consigo uma parte dos preconceitos, das predileções e mesmo das manias que tinham neste mundo. Fácil é isso de reconhecer-se pela linguagem de que se serve. Item 22º. Os conhecimentos de que alguns espíritos se enfeitam às vezes com uma espécie de ostentação não constituem sinal de superioridade deles. A inalterável pureza dos sentimentos morais é, a esse respeito, a verdadeira pedra de toque. 23º. Não basta se interrogue um espírito para conhecer-se a verdade. Precisamos, antes de tudo, saber a quem nos dirigimos, porquanto os espíritos inferiores e ignorantes que são, tratam frivolamente das questões mais sérias. Também não basta que um espírito tenha sido, na Terra, um grande homem, para que no mundo espírita se ache de posse da soberana ciência. Só a virtude pode purificando-o, aproximá-lo de Deus e dilatar-lhe os conhecimentos. Item 24. Da parte dos espíritos superiores, o gracejo é muitas vezes fino e vivo, nunca porém trivial. Nos espíritos zombadores, quando não são grosseiros, a sátira mordaz é não raro muito apropositada. Item 25. Estudando-se cuidadosamente o caráter dos espíritos que se apresentam, sobretudo do ponto de vista moral, reconhecem-se-lhes a natureza e o grau de confiança que devem merecer. O bom senso não poderia enganar. Item 26º. Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é preciso primeiro que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Muita gente há, infelizmente, que toma suas próprias opiniões pessoais como paradigma exclusivo do bom e do mal, do verdadeiro e do falso. Tudo o que lhes contradiga a maneira de ver, as suas ideias e ao sistema que conceberam ou adotaram, lhes parece mal. A semelhante gente, evidentemente, falta a qualidade primacial para uma aparição sã, a retidão do juízo. Disso, porém, nem suspeitam, é o defeito sobre que mais se iludem os homens. Todas essas instruções decorrem da experiência e dos ensinos dos espíritos. Vamos completá-las com as próprias respostas que eles deram sobre os pontos mais importantes. Item 268. Questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Primeira, por que sinais se pode reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Pela linguagem, como distinguis um doidivanas de um homem sensato. Já dissemos que os espíritos superiores não se contradizem nunca e só dizem coisas aproveitáveis. Só querem o bem que lhes constitui a única preocupação. Os espíritos inferiores ainda se encontram sob o influxo das ideias materiais. Seus discursos se ressentem da ignorância e da imperfeição que lhes são características. Somente aos espíritos superiores é dado conhecer todas as coisas e julgá-las desapaixonadamente. Segunda, a ciência é sempre sinal certo de evolução de um espírito? Não. Porquanto, se ele ainda está sob a influência da matéria, pode ter os vossos vícios e prejuízos. Há pessoas que neste mundo são excessivamente invejosas e orgulhosas. Julgais que apenas o deixam, perdem esses defeitos? Após a partida daqui, os espíritos, sobretudo os que alimentaram paixões bem marcadas, permanecem envoltos numa espécie de atmosfera que lhes conserva todas as coisas más de que se impregnaram. Esses espíritos semi-imperfeitos são mais de temer do que os maus espíritos, porque na sua maioria reúnem a inteligência, a astúcia e o orgulho. Pelo pretenso saber de que se jactam,
Ele se impõe aos simples e aos ignorantes, que lhes aceitam sem exames a teorias absurdas e mentirosas, embora tais teorias não possam prevalecer contra a verdade, nem por isso deixam de produzir um mal passageiro, pois que entravam a marcha do espiritismo e os médiuns voluntariamente se fazem cegos sobre o mérito do que lhes é comunicado. Esse um ponto que demanda grande estudo da parte dos espíritos esclarecidos e dos médios. Para distinguir o verdadeiro do falso é que cumpre se faça convergir toda a atenção. Terceira, muitos espíritos protetores se designam pelos nomes de santos ou de personagens conhecidas. Que se deve pensar a esse respeito? Nem todos os nomes de santos de personagens conhecidas bastariam para fornecer um protetor a cada homem. Entre os espíritos poucos há que tenham nome conhecido na terra. Por isso é que as mais das vezes eles nenhum nome declinam. Vós, porém, quase sempre quereis um nome. Então, para vos satisfazer, o Espírito toma o de um homem que conhecestes a quem respeitais. Quarta, o uso desse nome não pode ser considerado uma fraude? Seria uma fraude da parte de um espírito mau que quisesse enganar, mas quando é para o bem, Deus permite que assim procedam os espíritos da mesma categoria, porque há entre eles solidariedade e analogia de pensamentos. Quinta, assim, quando um espírito protetor diz ser São Paulo, por exemplo, não é certo que seja espírito mesmo ou a alma do apóstolo que teve esse nome? Exatamente, porquanto há milhares de pessoas às quais foi dito que tem por anjo guardião Paulo ou qualquer outro, mas que vos importa isso desde que o espírito que vos protege é tão elevado quanto São Paulo? Eu já o disse, como precisais de um nome, eles tomam um para que os possais chamar e reconhecer, do mesmo modo que tomais os nomes de batismo para vos distinguirdes dos outros membros da vossa família. Podem, pois, tomar igualmente os dos arcanjos Rafael, Miguel, etc., sem que daí nada de mais resulte. Acresce que, quanto mais elevado é um espírito, tanto mais dilatada é a sua irradiação. Segue-se, portanto, que um espírito protetor de ordem muito elevada pode ter sob a sua tutela centenas de encarnados. Entre vós na terra há notários que se encarregam dos negócios de 100 e 200 famílias, porque havereis de supor que menos aptos fôssemos nós, espiritualmente falando, para a direção moral dos homens do que aqueles que o são para a direção material dos seus interesses? Sexta, por que é que os espíritos que se comunicam tomam frequentemente nomes de santos? Identificam-se com os hábitos daqueles a quem falam e adotam os nomes mais apropriados a causar forte impressão nos homens por efeito de suas crenças. Sétima, quando evocados, os espíritos superiores vêm sempre em pessoa ou, como alguns o supõem, se fazem representar por mandatários incumbidos de lhes transmitir os pensamentos? Por que não virão em pessoa se o podem? Se, porém, o espírito evocado não pode vir, o que apresenta é forçosamente o mandatário. Oitavo. E o mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como faria o espírito que o envia? Os espíritos superiores sabem a quem confiar, a quem confia o encargo de os substituir. Além disso, quanto mais elevados são os espíritos, mais se confundem pela sua comunhão dos pensamentos, de tal sorte que, para eles, a personalidade é coisa indiferente, como o deve ser também para vós. Julgais então que no mundo dos espíritos superiores não haja senão os que conhecestes na terra, como capazes de vos instruírem? De tal modo sois propensos a considerar-vos como os tipos do universo, que sempre supondes nada mais haver fora do vosso mundo. Em verdade, vos assemelhais a esses selvagens que, nunca tendo saído da ilha em que habitam, creem que o mundo não vai além dela. Nona.
Compreendemos que seja assim quando se trate de um ensino sério, mas como permitem os espíritos superiores que outros de baixo escalão adotem nomes respeitáveis para induzirem os homens em erro por meio de máximas não raro perversas? Não é com a permissão dos primeiros que estes o fazem. O mesmo não se dá entre vós. Os que desse modo enganam os homens serão punidos, ficai certos, e a punição deles será proporcionada à gravidade da impostura. Ademais, se não fosseis imperfeitos, não teríeis em torno de vós senão bons espíritos. Se sois enganados, só de vós mesmos vos deveis queixar. Deus permite que assim aconteça para experimentar a vossa perseverança e o vosso discernimento, e para vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Se não o fazeis, é que não estáis bastante elevados e precisais ainda das lições da experiência. 10ª. Não sucede que os espíritos pouco adiantados, porém animados de boas intenções e o desejo de progredir, se veem designados às vezes para substituir um espírito superior a fim de que tenham o ensejo de se exercitarem no ensinar aos seus irmãos? Nunca, nos grandes centros, quero dizer, nos centros sérios e quando se trate de ministrar um ensinamento geral. Os que aí se apresentam o fazem por sua própria conta, para, como dizeis, se exercitarem. Por isso é que suas comunicações, ainda que boas, trazem o cunho da inferioridade deles. Delegados só o são para as comunicações pouco importantes e para as que se podem chamar pessoais. 11ª. Nota-se que, às vezes, as comunicações espíritas ridículas se mostram extremadas de excelentes máximas. Como explicar essa anomalia que parece indicar a presença simultânea de bons e maus espíritos? Os espíritos maus ou levianos também se metem a enunciar sentenças sem lhes perceberem bem o alcance ou a significação. Entre vós serão homens superiores todos os que as enunciam? Não, os bons e os maus espíritos não andam juntos. Pela uniformidade constante das boas comunicações é que reconhecereis a presença dos bons espíritos. 11ª. Os espíritos que nos induzem em erro procedem sempre cientes do que fazem? Não, há espíritos bons, mas ignorantes em que podem enganar-se de boa fé. Desde que tenham consciência da sua ignorância, convém nisso e só dizem o que sabem. 13ª. O espírito que dá uma comunicação falsa sempre o faz com intenção maléfica? Não. Se é um espírito liviano, diverte-se em mistificar sem outro intuito. 14ª. Podendo alguns espíritos enganar pela linguagem de que usam, segue-se que também podem, aos olhos de um médium vidente, tomar uma falsa aparência? Isso se dá, porém, mais dificilmente, todavia só se verifica com um fim que os próprios espíritos maus desconhecem. Eles então servem de instrumentos para uma lição. O médium vidente pode ver espíritos levianos e mentirosos, como outros os ouvem, ou escrevem sob a influência deles. Podem os espíritos levianos aproveitar-se dessa disposição para o enganar, por meio de falsas aparências. Isso depende das qualidades do espírito do próprio médium. 15ª. Para não ser enganado, basta que alguém esteja animado de boas intenções, e os homens sérios, que não mesclam de vã curiosidade seus estudos, também se acham sujeitos a serem enganados? Evidentemente, menos do que os outros, mas o homem tem sempre alguns pontos fracos que atraem os espíritos zombeteiros. Ele se julga forte e muitas vezes não o é.
Deve, pois, desconfiar sempre da fraqueza que nasce do orgulho e dos preconceitos. Ninguém leva bastante em conta essas duas causas de queda, de que se aproveitam os espíritos que, lisonjeando as manias, têm a certeza do bom êxito. 16ª. Por que permite Deus que maus espíritos se comuniquem e digam coisas ruins? Ainda mesmo, não que haja de pior o ensinamento sempre se colhe. Toca-vos saber colhê-lo. Mister se faz que haja comunicações de todas as espécies, para que aprendais a distinguir os bons espíritos dos maus e para que vos sirvam de espelho a vós mesmos. 17ª. Podem os espíritos, por meio de comunicações escritas, inspirar desconfianças infundadas contra certas pessoas e causas dissídios entre amigos? Espíritos perversos e invejosos podem fazer no terreno do mal o que fazem o homem. Por isso é que estes devem estar em guarda. Os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados, quando têm de censurar. Nada de mal dizem, advertem cautelosamente. Se querem que, no interesse delas, duas pessoas deixem de ver-se, darão causa a incidentes que as separarão de modo todo natural. Uma linguagem própria a semear a discórdia é a desconfiança, e sempre obra de um mau espírito, qualquer que seja o nome com que se adorne. 16ª. Há pessoas que se deixam seduzir por uma linguagem enfática, que apreciam mais as palavras do que as ideias, que mesmo tomam ideias falsas e vulgares por sublimes. Como podem essas pessoas que não estão aptas a julgar as obras dos homens julgar as dos espíritos? Quando essas pessoas são bastante modestas para reconhecer a sua incapacidade, não se fiam de si mesmas. Quando por orgulho se julgam mais capazes do que o são, trazem consigo a pena da vaidade tola que alimentam. Os espíritos enganadores sabem perfeitamente a quem se dirigem. Há pessoas simples e pouco instruídas mais difíceis de enganar do que outras, que têm finura e saber. Lisonjeando-lhes as paixões, fazem eles do homem o que querem. 27ª. Na escrita dar-se-á que os maus espíritos algumas vezes se traiam por sinais materiais e voluntários? Ou os habeis, não os desajados se desencaminham. Todo sinal inútil é pueril e indício certo de inferioridade. Coisa alguma inútil fazem os espíritos elevados. 28ª. Muitos médios reconhecem os bons e os maus espíritos pela impressão agradável ou penosa que experimentam a aproximação deles. Perguntamos se a impressão desagradável, a agitação convulsiva, o mal-estar são sempre indícios da má natureza dos espíritos que se manifestam. O médium experimenta as sensações do estado em que se encontra o espírito que dele se aproxima. Quando ditoso, o espírito é tranquilo, leve, refletido, quando infeliz. É agitado, febril e a essa agitação se transmite naturalmente ao sistema nervoso do médium. Em suma, dá-se o que se dá com o homem na terra. O bom é calmo, tranquilo, o mal está constantemente agitado. Nota: há médios de maior ou menor impressionabilidade nervosa, pelo que a agitação não se pode considerar como regra absoluta. Aqui, como um todo, devem ter-se em conta as circunstâncias. O caráter penoso e desagradável da impressão é um efeito de contraste, porquanto, se o espírito do médium simpatiza com o mal, espírito que se manifesta, nada ou muito pouco a proximidade deste o afetará. Todavia, é preciso se não confunda a rapidez da escrita, que deriva da extrema flexibilidade de certos médiuns, com a agitação convulsiva que os médiuns mais lentos podem experimentar ao contato com espíritos imperfeitos.